Oi pessoal, tudo bem? A gente vai para a aula 4 hoje, então como eu estou em viagem eu fiz um vídeo para explicar a aula e a atividade. Então na primeira aula a gente fez uma revisão sobre Linux e o Shell. Na segunda aula a gente fez uma avaliação sobre um estudo sobre processos com um único fluxo de execução. E na semana passada a gente abordou um processo com múltiplos fluxos de execução usando threads. Uh, e a gente viu que a gente tem problemas de concorrência, que a gente vai tratar na aula de hoje. Então a gente vai ver concorrência, simultaneidade, uso de mutex semáforos e um dos problemas mais clássicos que é o filósofo jantando. Bom, então apenas para dar uma contextualização, pensando num único computador monoprocessado, né, se a gente tiver múltiplos processamentos, a situação não vai ser diferente, mas a ideia é que eu tenho múltiplos fluxos de execução para um único processador. Então, com isso, vai acontecer troca de contextos, onde um fluxo de execução vai executar em um momento e outro fluxo de execução vai executar em outro momento. E a questão é que o programador não tem controle sobre isso a priori. Então, tu não sabe quando uma thread vai executar ou quando outra thread vai executar, e elas executam através de troca de contextos e processamento compartilhado. Então eu tenho que garantir que a minha lógica ela seja executada na ordem que eu defini, né? Sendo que o escalonador pode definir, escolher um fluxo de execução ou outro fluxo de execução. E isso pode gerar problemas, como a gente estudou na teoria, seção crítica, onde aquele pedaço do código pode ser executado por um fluxo de execução ou por outro fluxo de execução, e eu tenho que manter a coerência dos dados, né? Então, aqui tem um exemplo uma seção crítica, onde eu defino a entrada da seção crítica e a saída da seção crítica. E dentro dessa seção crítica eu tenho variáveis compartilhadas e estruturas compartilhadas. Então, é interessante que quando eu entro na seção crítica eu tenho uma definição, uma marcação, e quando eu saio da seção crítica eu tenho um exit para informar que eu saí da seção crítica. Então, é interessante para a gente trabalhar com seção críticas garantir a exclusividade mútua. Quando um processo executa uma sessão crítica, nenhum outro processo pode executar a sessão crítica. E eu tenho progresso, né? Se não existe processo executando processo na sessão crítica, e se existe processo que quer entrar na sessão crítica, apenas um processo pode entrar na sessão crítica. E não pode acontecer também espera ilimitada, onde um fluxo de execução nunca vai entrar numa sessão crítica. Para isso, foi definido basicamente algumas ferramentas para controlar isso. As que a gente vê nas disciplinas de graduação são mutex e semáforos. Existem troca de mensagens que a gente vê em redes, e existem também monitores que a gente vê na disciplina de alto desempenho. Então, mutex é a tradução, a sigla, né, significa Mutual Exclusion, é onde resolve o problema da exclusão mútua, garante que um fluxo de execução vai executar naquela sessão crítica exclusivamente. Isso pode gerar outros problemas, como por exemplo Booz Wait. Os outros processos que não estão usando a sessão crítica ficam gastando o processador, né? Quando eles forem selecionados pelo escalonador, eles ficam usando o processador sem nada para fazer, né? Só gastando recurso computacional. Para a gente implementar mutex, você tem que usar a biblioteca pthreads, né? É default, e eu posso fazer uma inicialização com o uso dessa pthreads, usando o pthreads mutex-t, né? Então definindo a estrutura do mutex, e essa inicialização é estática. Também posso fazer uma inicialização dinâmica usando uma função, pthread mutex init. Bom, para eu usar o mutex, eu tenho que definir quando eu entro na sessão crítica e quando eu saio da sessão crítica. Então, quando eu tenho que proteger a sessão crítica. Então, eu uso pthread mutex lock e pthread mutex unlock, né, onde eu passo o parâmetro da thread que eu estou utilizando. Também existe uma função chamada destroy para eu limpar a memória, né, se eu não quero mais usar essas estruturas. Então, o lock bloqueia
a sessão crítica até que a variável mutex seja liberada. Unlock libera a variável mutex e destroy libera os recursos de alocação de memória da estrutura de mutex. Aqui tem um exemplo para a gente tentar exercitar o uso de mutex. Então esse exemplo eu não uso mutex, né? Então eu tenho aqui uma função principal onde eu tenho uma thread, eu chamo 10 vezes a thread, né? Então eu estou criando 10 threads, né? Thread create aqui 10 vezes, onde eu crio uma estrutura de 10 threads, eu não tenho atributos e eu passo como a função que vai ser chamada em todas as threads é a soma que está aqui em cima. Eu também não passo argumentos para essa thread, para essas 10 threads. O que a thread faz aqui, né? Ela simplesmente vai fazer um incremento mais um, só vai contando isso, né? 2 vezes. E entre um incremento e outro incremento, ele tem uma espera aleatória só para não ficar muito rápido. E imprime na tela. Bom, e depois termina com o pthread exit. E percebam que nesse exercício eu não tenho join. Dá para perceber que as threads são criadas e elas não, cada uma vai executar em algum momento, né, de acordo com o escalonador, e eu não tenho o que eu esperaria ter, né, uma soma, né, o exercício é para fazer uma soma, eu não tenho uma soma ordenada, porque cada thread faz a soma, faz o incremento de acordo com como ela ganha o recurso computacional. E também um detalhe que a variável, o inteiro incremento aqui é global, né? Então não há uma coordenação no incremento dessa soma. Para a gente poder resolver isso considerando uma soma ordenada, eu vou ter que usar mutex. Então vejam que aqui no main eu não tenho nenhuma função adicional, é só aqui nas threads, né? Aqui em cima eu tenho a inicialização do pthread mutex de forma estática, pthread mutex underline t mutex, pthread mutex initializer. O meu tempo não mudou e aqui antes de eu fazer o incremento e depois que eu faço o incremento, eu faço um pthread mutex lock e aqui no final um pthread mutex unlock. Isso garante que somente um fluxo de execução vai executar nessa seção crítica que tem a variável de incrementa global. E o resultado é o incremento, só que é um incremento ordenado, né? Onde o objetivo realmente é adquirido, onde eu faço a soma corretamente. Então esses dois exercícios eles mostram como eu posso proteger a seção crítica usando lock e unlock. Eu também posso trabalhar com variáveis condicionais justamente para evitar o buzzwait. Nesse exemplo que eu mostrei anteriormente, as 9 threads que não vão ser executadas, que não vão acessar a sessão crítica, elas ficam em buzzwait, né? Ficam usando o processador sem utilidade. Eu posso trabalhar com threads com variáveis condicionais, com mutex condicionais, justamente para colocar as outras 9 threads para dormir, né? E quando eu terminar minha função, eu acordo essas threads para novamente disputar o acesso à sessão crítica. Então aqui tem um outro exemplo, agora produtor e consumidor. Então eu tenho um buffer de 10 posições, eu tenho o número de itens aqui definido e eu tenho o pthread mutex, pthread mutex underline t com a pthread mutex inicializada. Aqui eu tenho duas threads, a produtora e a consumidor, que é um exemplo que a gente fez na semana passada. O que eu tenho no produtor? Eu tenho um while infinito e eu tenho um mutex lock e um mutex unlock, né? Somente isso, e eu faço o incremento do número da variável. Aqui no consumidor eu tenho um while que faz a espera e eu tenho uma pthread unlock e uma pthread lock e uma pthread unlock. Bom, e eu posso perceber aqui que eu tenho vários consumidores e vários produtores executando não de forma incremental, ordenada, desculpa, produz e consome, produz e consome. Então existem 4 itens para produzir, 4 itens, consome um item, consome 3 itens, assim vai indo, né? Se a gente quiser fazer com que os meus recursos sejam sincronizados colocando para dormir, eu tenho que usar
duas outras primitivas, que se chamam wait signal, né, que eu justamente vou sinalizar para esperar ou dizendo que ele pode acordar. Né? Então, eu tenho duas novas variáveis para sincronizar os processos entre o que está na seção crítica e os que não estão na seção crítica. Para isso, eu tenho o pthread condition initializer, que é a inicialização estática dessa condição, ou dinâmica, que eu tenho um pthread condition underline t, e o pthread condition init, que é uma variável estática, dinâmica, para eu inicializar a minha condição e o meu atributo. E também o pthread condition wait, que tem a condição e o mutex. Então aqui é a inicialização dinâmica, aqui é a variável wait e aqui é a variável signal em relação à condição. Vendo um exemplo, considerando agora dois consumidores e um produtor, mas é o mesmo exercício do anterior, percebam que aqui agora eu tenho um pthread condition underline t, que tem uma variável condição chamando uma inicialização estática, que é pthread condition initializer. Aqui eu tenho o tempo normal, aqui eu tenho o produtor consumidor, e aqui embaixo agora eu criei um produtor e dois consumidores, para mostrar que eu posso criar agora produtores e vários consumidores. O produtor ele é similar ao anterior, só que aqui ele tem um pthread mutex lock, ele faz o incremento e quando ele termina o incremento eu faço uma sinalização, pthread condition signal, dizendo assim, olha, eu terminei, é só um if, né? Eu terminei de fazer o meu incremento. E eu imprimo e eu saio do lock. Né? Então, depois do if, eu só faço uma impressão e faço um unlock. O signal significa que eu vou fazer uma sinalização para as outras threads, todas as outras threads que não estão na seção crítica, depois que eu fizer o meu job, né? O meu trabalho, que no nosso caso aqui é só um incremento. Bom, o consumidor também ele vai ficar num while infinito. Ele tem o lock, né? Ele tem a condição aqui para um outro while, né, igual a zero, e aqui ele fica esperando. Então eu tenho esse while para ele ficar esperando. O que ele vai ficar esperando? O signal. Né? Então ele vai ficar infinitamente esperando. Quando ele recebe o signal, ele vai imprimir que consumiu, vai ter um incremento e vai ter um unlock. Então o signal aqui no produtor ele é colocado depois que eu usei a variável compartilhada, e aqui o wait vai ficar antes de eu usar a variável compartilhada, porque ele está esperando a sinalização. Então eu consigo sinalizar todos os consumidores, no caso aqui eu tenho dois consumidores, para que eles fiquem esperando até receber a sinalização. Essa sinalização, na verdade, ela vai ser enviada para que todos os consumidores eles acordem e tentem executar a sessão crítica. Apenas um vai executar a sessão crítica, né? Mas todos eles vão concorrer para quando receber, todos eles vão receber o signal em broadcast, mas apenas um vai conseguir acessar a sessão crítica, né? Então, e daí volta o processo normal. Uma outra forma de fazer controle de concorrência é usando semáforos, que foi proposta por Dijkstra. E é diferente. Percebam que no mutex os fluxos de execução eles estão livres para acessar a sessão crítica. Então eles ficam concorrendo com a sessão crítica. E eu tenho uma sinalização entre eles. No semáforos, o Dijkstra definiu uma estrutura para colocar os fluxos de execuções, as threads, e aí gerenciá-las. Então ela tem uma mecânica diferente também, e essa mecânica de qual a thread que vai ser executada dentro dessa estrutura é usando uma variável valor zero ou valor positivo para gerenciar essas threads, né? Então eu tenho semáforos inteiros e semáforos binários. A ideia é a mesma, é simplesmente uma variável que vai dizer qual é a thread que vai executar dentro da estrutura que todas as threads estão sendo gerenciadas. E também eu tenho que fazer o controle o sleep workup para dizer assim, ó, todas as threads que estão na minha estrutura vão dormir esperando uma sinalização da thread que está executando a sessão crítica. Então, eu também, também tenho uma ação atômica, né? Também tenho um controle de atomicidade no semáforo para que só uma thread execute a sessão crítica.
E eu também tenho o down e o up, né? Então verifica se o valor do semáforo é maior que zero. Se for, o semáforo é decrementado e acessa a seção crítica. Se for zero, o processo é colocado para dormir. Então é simplesmente eu tenho uma variável que vai controlar as threads que eu tenho na minha estrutura. E o up, né, incrementa o valor do semáforo, fazendo com que os processos vão dormir nessa estrutura. Então aqui tem um diagrama de estados mostrando a thread que deseja entrar na seção crítica, a fila de espera das threads que eu comentei, a estrutura, né? E as threads de acesso à região crítica, a seção crítica. Né? Então eu vou controlar isso através de uma variável maior que zero ou zero. Bom, então é um pouco diferente a estrutura do que o Mutex, porque aqui eu tenho uma estrutura de controle de threads e lá eu só tenho uma sinalização das threads. Bom, então os problemas de deadlock, os problemas de controle, eles acontecem tanto com o Mutex quanto com os semáforos, porque isso é responsabilidade do programador. É só isso que eu estou comentando nesse slide. As informações entre a biblioteca, quando eu estou usando os semáforos, eu preciso uma biblioteca adicional, semáforos.h. Então eu vou tomar declaração do semáforo underline T0 e 1. Aqui eu tenho as primitivas de wait, de post e de init. Né? Então aqui eu faço uma espera bloqueante, aqui eu incremento, desbloqueio e aqui inicialização. A inicialização, né, então é o endereço aqui é o endereço da variável do semáforo. É o zero, aqui a segundo parâmetro indica que o semáforo não é compartilhado. Eu posso ter um semáforo compartilhado ou não compartilhado. E o valor inicial do semáforo. Né? Então, se for zero ou maior que zero, é unsignal int. Bom, então, aqui tem um exemplo que é o uso de quatro processos e eu estou querendo, não é possível afirmar a ordem do início das threads. Né? Então, o objetivo é que o processo 1 execute, depois o processo 2 execute, depois o processo 3 execute e o processo 4 execute quando ele quer. Essa é a ideia. Né? Mas aqui pode ver que não tem nenhum controle, porque eu estou criando as quatro threads e se vocês forem perceber o processo 1, 2, 3 e 4 não tem controle nenhum. Né? Então, o que acontece? O processo 1 começou, o processo 1 prefinou, processo 3, processo 3, processo 2, processo 4. Então, se eu executar várias vezes aqui, ó, até mesmo o processo 1 começou, mas depois o 3 interrompeu no meio, não há um controle. Né? Então, como é que eu posso fazer um controle em relação à ordem? Né? Processo 1, depois o processo 2, depois o processo 3 e o processo 4 tem independência. Então, aqui eu crio as threads, né? E eu faço uma inicialização. Semáforo init, semáforo P1 com 00 e semáforo P2 com 00. Então, eu tenho dois semáforos para fazer esse controle. Aqui eu também faço uma inicialização do semáforo P1 e P2. Aqui tem uma espera aleatória normal e o que faz no processo 1? O processo 1 vai fazer a espera aleatória, vai fazer um print, vai fazer uma espera aleatória e aqui ele faz um post. Ele faz um post para o semáforo 1. Então incrementa o desbloqueio do semáforo 1. Esse semáforo 1 ele vai ser ativado na espera para o semáforo 2. Então eu vou executar o processo 1 e o processo 2 vai ficar esperando a execução do processo 2. Então eu tenho uma dependência aqui do post com o wait. Depois que terminou o wait, né, espera o bloqueio, quando for liberado, quando for sinalizado o post, ele vai imprimir, vai esperar, vai imprimir novo e aqui vai fazer o mesmo post que fez no processo 1, só que vai fazer o post para o processo 2. Então ele vai sinalizar o processo 2 e o processo 2 vai fazer a mesma coisa que o processo anterior. Ele vai esperar, mas ele vai esperar o post 2. E aqui vai fazer o que tem que fazer. O processo 4 não tem nada porque ele é independente. Então a sinalização aqui é do processo 1 para o processo 2. O processo 2 tem que ficar esperando o processo 1. E do processo 2 para o processo 3 também é sinalizado. E o processo 3 tem que ficar esperando o processo 2. E daí a gente pode perceber que o processo 4 ele é aleatório, né? Pode executar em qualquer momento, mas eu garanto a ordem. Ó. Processo 1 executou, processo 2 executou, o 4 se interrompeu aqui, mas depois tem o 2 e depois tem o 3. Toda vez que eu for executar, o processo 4 pode ser aleatório, mas eu sempre vou ter a ordem no processo 1, processo 2, processo 3 e processo 3, início e fim. Tá bom? Então, aqui eu tenho um uso bem simples do uso dos semáforos. Né? Eu também posso usar semáforos e mutex
independentemente de se eu estou usando threads ou se eu estou usando forks, processos com um único fluxo de execução ou com múltiplos fluxos de execução. Aqui eu estou mostrando um exemplo que está no livro, né, onde eu estou usando variável compartilhada e usando fork. Então, se vocês forem ver aqui, eu estou usando um fork. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando semáforos, eu estou definindo uma variável compartilhada, né, que é um arquivo temporário que é criado. Eu faço a sinalização e eu crio dois processos, onde eu tenho um processo pai e um processo filho e um processo pai. E dentro do processo pai, eu faço as informações de escrever nessa variável compartilhada e ler nessa variável compartilhada. Eu uso semáforos wait, semáforos post para fazer o controle entre o filho e o pai. Então aqui eu tenho um semáforo wait, porque eu quero esperar o pai, e aqui eu tenho semáforos post, porque eu tenho duas variáveis compartilhadas, o full sem dat e o empty sem dat. Então eu faço o controle entre as variáveis que eu quero escrever e ler em relação ao pai e o filho, usando o semáforo post e semáforo wait. Então, se eu estou, por exemplo, quando eu estou usando o semáforo wait aqui do full, aqui eu estou usando o semáforo post. Se eu estou usando o semáforo post aqui do empty, aqui eu estou usando o semáforo wait do empty. Então, um eu espero e o outro eu sinalizo. Bom, e aí eu consigo fazer com que o processo pai e o filho se iniciam, consomem e produzem. Eles estão produzindo e consumindo da mesma forma, só que agora eu estou usando processos pesados. Então esse exercício é apenas para mostrar que eu posso usar semáforos em processos pesados e não somente em threads. Isso também é válido para mutex. Para finalizar, eu tenho o exercício dos filósofos jantando, onde eu tenho 5 filósofos e os filósofos jantam, estão com fome ou pensam. E para eles comerem, para eles jantarem, eles têm que pegar o garfo da esquerda e o garfo da direita. Então, por exemplo, esses dois filósofos aqui, eles vão concorrer para esse garfo. Esses dois filósofos aqui vão concorrer para esse garfo. Então, os garfos são a seção crítica. E esse programa ele faz esse controle. Aqui tem um monte de definições do garfo da esquerda, do garfo da direita, quantidade de filósofos, né? Aqui eu estou inicializando e aqui tem os meus protótipos das minhas funções. Esse programa é bem legal porque ele tem todas as funções especificadas. Também é uma inicialização do semáforo mutex e os semáforos dos filósofos. Então eu tenho um semáforo gerenciador e um semáforo para cada filósofo. Aqui eu faço a inicialização, eu primeiro eu controlo, depois eu vejo a inicialização e eu crio as threads, né? Então eu crio 5 threads que representam cada filósofo. E aqui eu estou fazendo a inicialização dos semáforos. Posteriormente eu faço o join e eu começo a tratar os filósofos, né? Então aqui eu só faço uma função de mostra, né? Então tenho se o filósofo está esperando, se o filósofo está comendo, se o filósofo está com fome. E aqui é a função do filósofo mesmo, né? O que o filósofo faz? Então é a função que as threads chamam aqui, né? Então a ação dos filósofos ele vai ficar num while infinito, pensando, pegando o garfo, comendo e pondo o garfo. E as funções de pensar é só um random, valor randômico, e pegar o garfo e pôr o garfo, que são interessantes, que ele vai fazer o semáforo wait e o semáforo post e wait de acordo com as estruturas de semáforos definidas. Né? E daí ele mostra o teste. O teste é simplesmente um controle se ele está com fome, se ele conseguiu pegar o garfo da esquerda ou se ele conseguiu pegar o garfo da direita, e para ele conseguir de fato comer. E muda o seu status. E ele faz isso tanto para pegar o garfo da esquerda quanto pegar o garfo da direita. Então aqui a gente consegue visualizar que eu tenho o filósofo 1 que está pensando, aqui está comendo, aqui está com fome. Né? Então, à medida que vai rodando o programa, vai ter filósofos comendo, pensando ou com fome. E é isso que eu tenho para mostrar para vocês em relação à atividade da aula de hoje. Para a atividade semanal, eu vou pegar aqui o exercício, que são basicamente só 2 trabalhos. Né? Então, o primeiro trabalho, a primeira atividade é, utilizando o mutex, criar uma thread C que a cada segundo captura a temperatura
em uma fazenda. Além disso, cria uma thread P que recebe os valores da temperatura da thread C e processa a temperatura média de cada 10 segundos com um valor parametrizado. E finalize uma thread M que recebe os valores da thread média recebe os valores da temperatura média das threads e informa quando esse valor médio está abaixo de um valor linear e ative a irrigação da fazenda. Então eu tenho 3 threads que vão colaborar entre si, onde vão coletar informações, fazer a média e passar para a thread decidir se vai iniciar ou não vai iniciar a irrigação. E o segundo exercício é melhorar o exercício dos filósofos jantando que eu disponibilizei na aula. Então cria uma estatística de filósofos jantando, porque o filósofo jantando ele fica em loop infinito. Eu só quero saber quantos os filósofos 1, 2, 3 e 4 jantaram, né? Tentou comer e jantou. Né? Então, por exemplo, aqui mais ou menos cada filósofo tentou jantar 20 e poucas vezes, né? 22 vezes de média. E o que ele de fato conseguiu pegar o garfo da direita, o garfo da direita e da esquerda e realmente comer foi bem menos, né? Então o máximo foi 12 e o mínimo foi 6. E aqui são 2 perguntas teóricas, né? Por que é atribuído ângulo à variável state i em função de pegar o gráfico, modifica o código removendo essa atribuição e verifica o comportamento, né? Então me explica o que está acontecendo e observe a função por o garfo, o que afetará a solução e se a variável state recebe thinking após as 2 chamadas da função teste, em vez de antes delas. Então veja como é que o que significa isso, modifique o código para alterar a ordem de atribuição para valores state e verifique o comportamento do programa. Então essa função, a atividade B e a C é mais para vocês entenderem o programa que eu disponibilizei no PDF. Tá bom? E aqui é para modificar para ter uma estatística. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me pergunte. Se tiverem dúvida também sobre o trabalho, por favor, me pergunte. Tá bom? Muito obrigado. Nos encontramos na semana que vem.